Boa noite a todos. Estamos hoje aqui, né, dia 22 de setembro, uma quinta-feira, para uma palestra que a gente vai ter sobre o projeto de extensão arquitetura do grupo Arquitetura de Ação Social e Ambiental, o ASA, coordenado pela professora Thais Alves, e o grupo vai estar falando conversando com a gente sobre o trabalho que eles desenvolveram, o projeto de extensão que eles desenvolveram durante 2 anos, né, com o Lar da Joaquina, com a instituição Lar da Joaquina. A equipe, né, quem vai fazer a apresentação para nós é hoje, né, estudante também do CAL, do nosso curso de arquitetura, né, egressa, hoje a arquiteta Letícia Giacomini, né, a professora Thais, que é a coordenadora geral, também está conosco, e o professor Fraga, que foi coordenador também está conosco. Desses 3 participantes, também a gente consta aqui com os alunos tanto da equipe de 2019 do projeto, como 2020, né, como a Carolina Venturini, a Jaqueline Araújo, o Maurício Oliveira e a Vitória Rosso, e eu acho que eu falei todo mundo, né, se eu esqueci, eu peço desculpas para vocês. Eu vou passar agora a palavra para a Letícia, para a professora Thais, que vão começar a fala. Agradeço a presença de todos vocês, né? Agradeço a presença de todos os estudantes, agradeço a presença dos professores do CAU-SM aqui presentes e agradeço em especial os representantes hoje, né, do Lar da Joaquina e da escola do Lar, o Jefferson e o senhor Budó, diretor da escola, o Jefferson, né, que articula todas as questões do Lar da Joaquina, que estão aqui presentes com a gente hoje. Oi? Oi, seu Budó? Presidente do Conselho Deliberativo, o Jefferson agora. Ótimo, isso, presidente do Conselho Deliberativo. Então, eu agradeço muito a presença de vocês e para a gente deixa a gente muito feliz, tá? Vou passar, então, a palestra, a fala para a professora Thais e para a arquiteta Letícia iniciarem a palestra para a gente. Então, tá. Boa noite a todos, tudo bem? Gostaria de saudar a todos e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui participando desse encontro. E antes de iniciar a apresentação, que na verdade será mais uma conversa informal, eu peço que, à medida que forem surgindo dúvidas, sintam-se à vontade para ir perguntando. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Por gentileza, alguém me confirma se está aparecendo? Sim, está aparecendo. Certo. Então, eu me chamo Letícia Moro Giacomini, sou egressa do curso, me formei em março deste ano e vou apresentar para vocês um pouco sobre como foi o desenvolvimento e os resultados alcançados no projeto de extensão denominado SEC, Lar de Joaquina, Plano Diretor, Projeto Arquitetônico do Auditório e da Cantina. Esse projeto foi realizado pelo Grupo ASA, e agora eu passarei a palavra para a professora Thais, que irá comentar um pouco mais sobre este grupo e alguns dos projetos desenvolvidos por ele. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Para nós, do Grupo ASA, é de grande satisfação realmente esse momento, expor um pouquinho, né, dos trabalhos. Nós vamos focar essa noite apenas nas 2 extensões realizadas com o Lar de Joaquina, mas achamos interessante introduzir brevemente, né, o que seria esse grupo. Esse grupo, então, denominado Arquitetura de Ação Social e Ambiental, ASA, foi criado em função dessa intenção de trabalhar com comunidades que estão trabalhando na nossa sociedade, ajudando uma série de pessoas, né, que não tem como pagar um profissional arquiteto e urbanista, enfim. Então,
assim como o Lar de Joaquina, tem uma série de outros locais que a gente acabou desenvolvendo algumas extensões a partir de 2012 até 2020. Então, aqui tem uma logo que eu faço referência, porque teve um trabalho todo por trás. As fotos aqui não são dos primeiros componentes, né? Porque como esse grupo tem sempre como finalidade, né, criar esse vínculo com essas instituições que sem fins lucrativos para fornecer esses projetos, os grupos também de alunos vão mudando ao passar dos anos. Então, na verdade, aqui eu não tinha encontrado ainda uma foto com todos do primeiro grupo, que são os alunos Carlos Dias, Ana Júlia Freitas, Silvia Farias, Renata Albernard, Rafaela Sena, Antonella Ávila. Então, só para fazer referência à importância dos primeiros alunos que trabalharam nesse grupo. E essa logo foi, então, desenvolvida pelo acadêmico Carlos Dias. Então, são alunos que já estão formados há um bom tempo. O primeiro trabalho, então, foi devido a uma viagem que fui convidada pelo diretor do Centro de Tecnologia, o professor Risati, a respeito de um projeto denominado Escola para Todos, né, uma parceria do governo brasileiro com a Universidade Federal de Santa Maria, em que havia outras áreas envolvidas, né, como a área da pedagogia, entre outras, assim como a área da arquitetura e engenharia. Nesse momento foi, eu diria, a inauguração ou a fundação do grupo, e foi muito interessante nessa viagem. Então, nós tínhamos que fazer o levantamento métrico de 3 escolas espalhadas em 3 ilhas, né, nesse país, e a partir de entrevistas com os diretores dessas escolas, pedagogos, reuniões, levantamento além do métrico, fotográfico, é claro, no retorno havia necessidade de fazermos um projeto arquitetônico e de complementares de reformas para acessibilidade universal nessas escolas. Então, esses 3 exemplos aqui bem sucintos, né, coloridos, com esses desenhos, tudo, é só uma pequena amostra, porque o conjunto de trabalhos desenvolvido, então, a partir de 2012, 2013, gerou 27 pranchas a zero de um projeto executivo que foi enviado à presidência do Brasil. Foram executadas, porém, eu não tenho aqui agora as fotos dessas execuções. O professor Risati retornou a Cabo Verde para acompanhar essas obras, se não foi mais de uma vez, né? Enfim, então, essa seria a extensão inicial, com aquele grupo inicial que eu citei os nomes. Pode passar? Bom, em sequência, o nosso próprio gabinete do Centro de Tecnologia, sabendo desse grupo e desse interesse em colaborar com a sociedade, né? Já que estamos numa instituição pública, o que a gente pode fornecer também, né, de contribuição e, ao mesmo tempo, ajudar os acadêmicos a terem mais experiência, esse contato direto, tanto com os problemas sociais, tantos, né, que existem, bem como eles já conversarem com clientes, vamos dizer dessa maneira, né, ter realmente essa experiência mais real, né, quais são as necessidades, né, desse usuário. E nisso, então, o Presídio Regional de Santa Maria veio nos procurar, né, quer dizer, os representantes, solicitando uma reforma do pátio da ala feminina. Então, nós temos aqui ao lado o croquis, né, também foi um projeto que se tornou um projeto executivo, que eu não vou me recordar, mas é sempre extensos os projetos, tá? A quantidade de pranchas, tanto que nós tivemos que fazer uma parceria com o PET, que tem uma foto lá no início, e nessa parceria eles fizeram os complementares, né, estrutural, hidráulico e elétrico,
e era uma reforma do pátio, e na parte central ali, elas queriam, né, enfim, quem estava coordenando essa solicitação, esse espaço para que as presidiárias também pudessem, dias de visita de seus parentes, poder recebê-los nesse avarandado, né, nesse local aí. Enfim, nós não vou entrar agora nesse detalhe, mas fica ali a ressalva, muito bacana, que a gente sempre teve a participação ainda da aluna Antonella, que é uma artista plástica, né, já arquiteta e artista plástica, que nós fizemos todo um trabalho de desenhos e murais, enfim, interessantes para envolver todo esse projeto. Pode passar? Bom, aí mais adiante nós começamos, então, nos interessamos em estudar mais a questão da habitação de interesse social aqui na cidade de Santa Maria, e nos envolvemos, então, com Minha Casa, Minha Vida, e começamos a trabalhar inicialmente mais no âmbito de entrevistas a comunidades e pesquisas de modelos ao longo da história, tanto internacional quanto brasileira, desse tipo de habitação social. Então, nesse período de 2015, a gente tinha contato com uma espécie de, não é zelador, não sei agora, me desculpa, é o chefe da comunidade, enfim, né? Além de todos os usuários, a gente trabalhou muito mais envolvido nessa questão mais de entrevistas e pesquisas e tabulações, etc., para que no outro ano a gente criasse um espaço de atendimento a essa comunidade no local, onde os bolsistas ficavam, num espaço que, enfim, o chefe da comunidade nos deixou, né, ocupar. E aí o usuário ia lá, eu estou precisando de uma reforma na minha casa, né? Então, aqui tem também, só sinteticamente, aqui 2 exemplos de antes, né? Ou seja, como é que eram esses espaços e como é que essas propostas iam ficando, né? Então, esses projetos todos doados à comunidade, a todas aquelas pessoas que foram lá buscar esse trabalho. Além, que aqui não está relatado teoricamente, né, teve uma outra extensão paralela aqui, que foi relacionada a uma praça que nós chegamos em nível de partido arquitetônico também para a comunidade, que é um espaço de área verde que eles têm lá. Pode passar? Bom, 2017/2018, também 2 extensões, lembrando que, como também trabalho no departamento de expressão gráfica, né, e tem toda essa relação muito forte com o desenho, também aqui, desculpa, né, foi bem sintética, eu não estou aqui com as fotos, porque também demoraria muito se eu ficasse, né, explicando, mas quis trazer uma pequena amostra. A gente trabalhou com uma extensão, então, que eram oficinas de desenhos para as crianças que frequentam o Centro de Apoio à Criança com Câncer, né, o CAC, porque é um local onde a casa propicia para essas crianças que vêm de outras cidades do interior, que não tem onde ficar, não tem condições de pagar um hotel, enfim, fazer o tratamento aqui no Hospital Universitário, né, a respeito da doença, né, relacionada ao câncer. Então, a gente fez todo um trabalho muito bonito, fizemos exposição, inclusive. E aqui resultou também da outra extensão em paralelo, criamos um espaço efêmero, ou seja, uma arquitetura efêmera que foi projetada, então teve uma série de encontros com o nosso cliente, seria os próprios diretores da casa, né, para criar um espaço que envolveu uma conexão também do Centro de Artes e Letras com um curso de teatro, ou seja, além das oficinas de desenho. Então, para as crianças, nós estávamos projetando para que no final do ano houvesse uma confraternização na casa, e esse projeto arquitetônico, digamos assim, voltado para essa apresentação teatral, tivesse retorno também à casa, ou seja, os convites eram
as pessoas deveriam chegar com algum donativo para casa, né? Então, foi algo muito bonito. Acho que todos os trabalhos que eu estou falando para vocês, na real, até meio que me emociono, né? Porque a gente faz um trabalho meio que amor à camiseta. Então, foi bacana, inclusive, que a gente construiu, e foi bem complexo, porque tudo que vocês estão vendo aí foi realmente executado pelo grupo, né? E aí, na época, o grupo já, vocês veem sempre nas fotos, né, que vai variando os grupos e a participação. Inclusive, nessa foto tem a professora Silvia Farias, que naquele momento ela era a professora substituta, que tinha já trabalhado no grupo ASA lá inicialmente. Temos o Matheus Rosa, ali a Ana Paula, Roveder, a Amanda, enfim, e o Zeca, né? Então, passamos agora para nossas duas extensões. Também, da mesma maneira, havia um carinho da minha parte muito grande ao lar de Joaquina, por ser uma casa muito séria, devo saber exatamente dos trabalhos lindos que eles fazem lá, por eu mesma já ter sido atendida em atendimento fraterno, em assistir às palestras, enfim, de ter feito um curso também com o Jefferson, então eu tinha já esse contato. E aí eu perguntei ao Jefferson, né, o que ele achava, se a casa teria interesse da gente montar um projeto de extensão. E aí eles tinham várias necessidades, na verdade, eles tinham muitas demandas, né? Então, durante esses 2 anos, a gente só conseguiu, na verdade, atingir, por enquanto, né, Jefferson, essas demandas que foi. Primeiro, o lote deles é imenso, e depois a Letícia vai entrar nos detalhes, né? E as construções que foram sendo realizadas no decorrer dos anos, conforme as necessidades, elas foram feitas. Tinha um espaço aqui, construía-se um pequeno prédio, um prédio médio, e assim foi feita, mas elas foram ficando meio que desconectadas entre elas e ficaram muitos espaços residuais. Para evitar esse tipo de acontecimento futuro, a primeira solicitação da casa, e com a participação do atual presidente da casa, que é o engenheiro Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira, né, que inclusive foi incansável, assim, porque nos ajudou demais, inclusive no trabalho, né, que se refere à área dele, a área de engenharia, nos ajudou muito nessa parte, assim, do levantamento todo métrico de todos os espaços, de todos os cantinhos que vocês possam imaginar, e até questões de curvas de nível foram revisadas, e mesmo nós tendo já ali, né, toda a documentação que a casa já tinha, né, porque há uma aprovação, né, tá tudo correto na prefeitura, mas mesmo assim a gente teve que fazer toda uma atualização, e assim, juntamente com o Jefferson e o engenheiro Luiz Gustavo, criar esse plano diretor. Nós ficamos só nesse nível no ano de 2019, porque os espaços esses que a gente planejou, zoneou, por exemplo, para se tornarem praças ou caminhos peatonais, até depois, no ano de 2020, quando a gente desenvolveu o projeto arquitetônico da ampliação do auditório atual deles e desta cantina, que também não vou entrar muito no detalhe agora. Nesse momento, então, uma parte até dessa parte externa, seguindo esse plano diretor, né, a gente já começou a delinear ou dar uma cara. Mas um projeto futuro, que seria muito interessante, que a gente sempre conversou com a casa, que era uma das intenções também de continuar, era justamente pegar, então, todos esses espaços zoneados, residuais, e fazer os projetos conforme esse zoneamento, né, dessas praças, né, enfim, desses caminhos, né, da revisão que a gente fez também do local de estacionamento, etc. Então, aqui nós temos como foto, frisar ali à esquerda, nosso grupo, a Keline, a Vitória, a Carolina, a Letícia, o Jefferson, o engenheiro Luiz Gustavo, ao fundo das reuniões, quando a gente
das etapas, né, como um escritório, e isso é bacana para o aluno, porque o aluno vai lá e ouve o cliente, então há essa troca, esse desenvolvimento muito bacana. Abaixo aqui essa foto, nós trabalhando na nossa sala, né, preparando os materiais, né, a cada reunião, a cada cronograma, a foto, que aí no caso já aparece o Fraga, não está aparecendo aqui o Maurício, mas o Maurício trabalhou muito nesse levantamento. A foto central, muito bacana, a casa sempre nos recepcionou muito bem, nos acolheu muito bem, porque essa troca ela é muito positiva também para o curso, né, para o desenvolvimento desses alunos, e aqui foi a apresentação final do primeiro ano, que foi presencial, e tem ali algumas fotos, né, no auditório ali, acho que dá para ver à direita, enfim, da Vitória está ali, a Carolina, as gurias estão ali falando e apresentando. Então, fica essa recordação, e agora encerro essa minha parte, deixo para a Letícia seguir, então, com essa nossa apresentação, que vai ser o foco da noite, que é sobre o Lar de Joaquim. Obrigada. Certo. A partir de agora, a apresentação está estruturada em 4 momentos, sendo o primeiro uma breve introdução. Então, a instituição atendida pelo projeto é a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, que foi fundada em 1927 e está localizada na Avenida Presidente Vargas, em Santa Maria. Aqui há uma imagem, então, da fachada da instituição, que tem como missão o estudo, a prática e a difusão do espiritismo. Para isso, contempla espaços de atendimento fraterno, como auditório, salas de passe, além de uma escola pública para crianças carentes. E por se tratar de uma instituição filantrópica, o funcionamento é mantido através da arrecadação de verbas por meio de eventos sociais, doações, livraria e o brechó. Então, ressalta-se, né, a importância desse projeto da ampliação do auditório e da cantina, tendo em vistas que esses equipamentos possibilitam ampliar as fontes de renda e também as missões perpetuadas pela instituição. Então, aqui comentando um pouco sobre as etapas desenvolvidas em cada ano. Em 2019, iniciou-se, então, pelos estudos iniciais, o levantamento do espaço físico, posteriormente o plano diretor e o partido geral dos projetos arquitetônicos. No ano de 2020, então, foi aprofundado e evoluído esse projeto arquitetônico, buscando adequá-lo ainda mais às normativas, principalmente em relação ao PPCI, que foi uma etapa bem extensa, onde a gente contou com orientações da Helena Reginato, também egressa do curso. Vale também destacar que o ano de 2020 foi um ano atípico para a extensão, que devido à pandemia, todas as atividades aconteceram de forma remota, de uma maneira um pouco diferente de trabalhar, mas que não nos impediu de dar prosseguimento aos projetos. Então, falando um pouquinho sobre os estudos iniciais, primeiramente, o grupo buscou se aproximar do contexto do lar e entender o seu legado. Para isso, estudamos sua história desde a década de fundação, 1920, até os dias atuais, compreendendo o seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento da instituição e todas as suas conquistas ao longo dos anos. A partir disso, foi debatido e elencado palavras que remetessem, simbolizassem a história do lar e que também representassem as sensações que nós buscamos transmitir ao longo do projeto, tais como fraternidade, doação, conhecimento, conexão, equilíbrio, espiritualidade, energia, acolhimento e, principalmente, evolução, sendo essa retratada na materialidade proposta, tanto nos espaços internos quanto externos. Então, utilizando diferentes elementos, diferentes materiais, como essa própria imagem do fundo demonstra. Então, trabalhando desde o mineral, com a pedra, a vegetação, a madeira, o elemento água,
e propor essa forte conexão entre os espaços internos e externos. Então, iniciando a parte projetual em si, a primeira demanda solicitada foi o plano diretor. Então, tendo em vista, né, que com o passar do tempo as construções foram acontecendo de uma maneira não planejada, então gerando vários espaços residuais no lote. Então, a solicitação era propor um zoneamento para organizar os espaços livres e planejar as próximas construções. Então, aqui tem a imagem da planta de levantamento, que a professora Thais já comentou, né, toda essa etapa que foi realizada. Aqui, então, tem a planta que demonstra todo o limite do terreno, tendo acesso pela Avenida Presidente Vargas. Atualmente, a instituição conta com 7 edificações, sendo ela o P1, o prédio principal, o P2, o prédio da livraria, o P3, o prédio do depósito, com mais alguns anexos de serviço, o P4, o prédio escolar, o P5, o prédio de pavilhão de esporte de inverno, o P6, um pavilhão de depósito, e o P7, o pavilhão de esporte de verão. Então, esses prédios construídos mais ao fundo do lote são adjacentes às atividades escolares, né, ao prédio escolar. Também é importante ressaltar sobre a topografia do lote, que há um elevado desnível no sentido longitudinal, totalizando cerca de 11 metros de declive aos fundos do lote. Aqui algumas imagens, então, para melhor demonstrar como que é o interior, né, da gleba, como estão dispostos essas edificações, também demonstrando os desníveis existentes. E também aqui uma percepção que a gente teve nas visitas em loco é que esses espaços externos acabaram se tornando muito rígidos, áridos. Por isso, no plano, buscamos propor diferentes áreas verdes que compreendessem os elementos expostos, comentados no conceito, para tornar esses espaços mais leves e aconchegantes. A partir do levantamento, então, partiu-se para analisar os espaços edificados existentes, estudando quais desses seriam conservados, construídos e demolidos. Então, nessa planta, em vermelho, refere-se à área a ser construída, que seria a ampliação do prédio principal, sendo no pavimento térreo em relação ao nível da rua a área do auditório e no pavimento inferior a área da cantina. Em amarelo são demonstrados, então, os prédios a serem demolidos, que consistem basicamente no P3, que é o prédio de depósito, e alguns anexos de serviço, para permitir, então, ampliar esse acesso ao lote, permitindo uma maior segurança e uma melhor demarcação entre os fluxos peatonal e veicular, tendo em vista, né, também o elevado fluxo de crianças que adentram um terreno para chegar até a escola. E em verde são demarcados espaços a serem requalificados no interior, que seriam atendidos em uma próxima extensão, não sendo abrangidos nessa. Posteriormente, foi elaborado, então, o zoneamento dos espaços livres, gerando 7 setores, 7 zonas. A primeira, o Z1, seria o percurso do pedestre, então, mais amplo e interligando todos os prédios existentes. A segunda zona, o percurso veicular, mais próximo à divisa do lote, prevendo um espaço para estacionamento e também tirando partido desse alargamento do terreno para propor o espaço de retorno. No restante do lote, então, buscou-se trabalhar com áreas verdes, com diferentes áreas verdes, propondo praças mais contemplativas, aqui destacadas em amarelo, a zona 3, que terão uma forte relação com o projeto da cantina,
também áreas para praças infantis, voltadas mais ao público escolar. A zona 5, em verde, é a zona do paisagismo em geral, onde foi pensado, então, de ter esse paisagismo mais denso, com uma vegetação mais densa. A zona 6 são 2 áreas onde são propostas hortas verticais, então, tirando partido dos muros de divisa e também para buscar trabalhar com esse paisagismo mais educativo, produtivo. E, por fim, a zona 7 seria destinada a essas áreas, essas circulações mais de serviço, com um acesso mais restrito. Então, a partir daqui, devido às necessidades mais urgentes do lar naquele momento, passou-se ao desenvolvimento dos projetos arquitetônicos do auditório e da cantina. Nessa parte da extensão, foram estudados precedentes, buscando sempre referências que trabalhassem com a integração entre o interior e o exterior, e também referências que utilizassem materiais mais rústicos e aparentes, como o concreto, a madeira, a fim de aliar o custo-benefício à estética. E também não foram só estudados precedentes externos, o grupo também voltou o olhar para o lugar, então, buscando tirar partido, principalmente do bloco de concreto, que foi utilizado nos prédios mais recentes construídos, na tentativa de reforçar essa linguagem arquitetônica, promovendo uma maior identidade e conexão com o local. Nesse slide, então, tem a planta de localização, destacando a área referente a cada projeto. Essa primeira, a área do auditório, e na segunda, a área da cantina. Então, iniciando pelo auditório, aqui eu apresento algumas fotos do espaço atual, onde é perceptível, então, que esse espaço ainda é limitado, é pequeno, e a solicitação do lar, então, para esse projeto, era ampliar o auditório para atender um maior público, totalizando cerca de 300 lugares. E que também esse espaço pudesse ser alugado para eventos externos, como colação de grau, então, tendo que conter uma maior infraestrutura. Então, aqui na planta de reforma, para demonstrar essa área existente, ela é demarcada pelas paredes em amarelo, que serão demolidas para compor essa nova área proposta em vermelho. Em relação à proposta, na parte externa, como a professora Thais comentou anteriormente, há um lançamento inicial desse percurso de pedestre e veicular, onde, para vencer os desníveis e proporcionar acessibilidade, foram propostos 2 lances de escada, juntamente com 2 plataformas elevatórias. Em relação aos espaços internos, as áreas grifadas em cinza referem-se aos ambientes do pavimento onde não tiveram intervenção. O auditório, então, ele contém 2 acessos, sendo o principal através de uma varanda voltada a esse percurso lateral, e o outro acesso por meio do P1, através desse acesso direto à rua. É proposto, então, um ambiente em foyer, conformado num formato de L, então, para poder atender, né, ter esse espaço de espera antes das apresentações, do uso, né, do auditório em si. Esse espaço, então, ele acaba abraçando uma área de recepção, que é conformada por uma estrutura existente. O bloco, o setor dos banheiros, é disposto mais aos fundos, voltado a uma fachada de serviço. A plateia, né, ela totaliza 314 lugares, atingindo, então, a demanda solicitada. O palco é proposto elevado e amplo, então, para atender diferentes usos. Também é proposto a utilização de um painel móvel para permitir esse espaço de auxílio para apresentações, concertos,
e os ambientes de apoio do palco foram dispostos bilateralmente, conformados por paredes inclinadas para auxiliar na propagação do som, sendo então de um lado ao depósito e no outro o camarim e um banheiro. Então, agora umas perspectivas para melhor exemplificar como esses espaços internos são propostos. Nesta primeira seria o visual de quem acessa o foyer pela varanda, então o acesso principal ao foyer. Aqui há as portas que permitem o acesso à plateia. Nessa outra perspectiva, de um outro ângulo do foyer, é possível ver, então, essa área da recepção, conformada por essa estrutura já existente. Também os materiais utilizados, né, esses materiais aparentes, como o cimento desempenado, a madeira de demolição. Essa outra perspectiva é de quem acessa, então, o foyer pelo outro acesso, que vem do interior do prédio 1, aos fundos, as portas que fornecem o acesso ao auditório. Nessa outra perspectiva, então, já mostrando o visual de quem adentra a área da plateia. Aqui também percebe-se que essas paredes inclinadas auxiliam, né, induzem ainda mais o olhar para o palco. Uma outra perspectiva da plateia, mais lateral, aqui demonstrando como se daria essa questão do painel móvel. E uma imagem, então, do palco para a plateia. Desse nível do auditório, para acessar a cantina, é possível tanto externamente, quanto internamente por um lance de escada existente no prédio 1. Ele se encontra logo atrás, então, da área proposta à recepção. Então, falando um pouco agora sobre o espaço da cantina, hoje em dia ele é um espaço coberto que interliga a outras áreas já edificadas. Nesse espaço, o lar promove confraternizações, como chás, venda de risoto e de galeto. Inclusive, ao fundo dessa imagem, pode ser visto o bloco da cozinha, onde são preparados esses alimentos para a venda. Também esse espaço ele tem um contato com as áreas previstas no plano para serem praças, e também ele permite acesso a duas rampas que conectam-se ao prédio escolar. Então, aqui uma imagem mostrando essa questão, então, dessas áreas já existentes, o bloco da cozinha e outras salas do prédio principal. E aqui, então, a proposta da cantina, fechando, então, interligando todo esse espaço. Aqui a planta baixa proposta, o principal acesso à cantina se dá por meio de uma ampla varanda, que possibilita toda a interação com as áreas de praça, que aqui elas estão apenas destacadas, né? O projeto paisagístico não foi o foco, né, nesse momento. Também a cantina ela pode ser acessada, então, internamente, né, pelo lance de escada que eu mostrei anteriormente, que ele chegaria aqui. A cantina ela é composta, então, por um amplo salão, também conformado em L, e que tem essa forte relação com a varanda, com o espaço externo, então buscando ser aberto a esse espaço, onde as atividades aqui possam se estender ao exterior. Ao todo, esse espaço contabiliza em torno de 200 lugares. Também é proposto uma área de estar conformada por uma estrutura existente, um conjunto de pilares. Utilizou-se uma parte de ambientes já construídos para dispor o bloco de banheiros,
E também houve a intervenção em uma outra área já construída a fim de propor um balcão e churrasqueiras para atender esse espaço interno, mas tendo a ligação com o bloco da cozinha. Então, aqui algumas perspectivas do espaço da cantina. Essa seria o visual de um dos acessos, mostrando então esse salão com o espaço do balcão e do estar ao fundo. Buscou-se trabalhar então com uma mesma materialidade, como esse espaço, né, ele tem assim essa relação com vários outros ambientes já construídos, então buscou-se trabalhar com uma mesma cor para demarcar essa área já existente e o projeto novo. Então optou-se para trabalhar com um preto, tendo em vista a possibilidade dos usuários interagirem com o espaço, deixando mensagens, desenhos em giz ou até mesmo frases da filosofia espírita adesivadas nas paredes. Nessa outra perspectiva do salão, então pode-se ver também uma área de recepção proposta próximo aos acessos, os usos dos materiais, né, aparentes, aqui já então aparecendo a questão do bloco de concreto, também o tijolo, a madeira. Essa outra perspectiva, então, desse acesso pelo interior do prédio, mostrando à direita parte do salão e à esquerda essa área de estar, onde também é proposto, então, um balcão unindo esses pilares, podendo ser usado tanto como buffet, quanto como uma grande mesa, que uma outra perspectiva, então, mostrando mais essa área de estar, com um salão ao fundo, e com esses planos envidraçados para trazer esse contato com o exterior. E essa perspectiva, então, mostrando aqui essa área proposta do balcão, com um salão ao fundo. Então, aqui alguns cortes demonstrando essa relação entre os dois pavimentos e também algumas soluções construtivas, como o uso da cobertura metálica para vencer o vão do auditório. Toda essa parte da estrutura, do lançamento estrutural, foi orientada pelo professor da UFSM, Eduardo Risati. Então, a gente também teve a troca com ele nessa extensão. Passando, então, para as fachadas, além do bloco de concreto aparente, utilizou-se a cor amarela para destacar alguns elementos, buscou-se trabalhar com essa cor, por ela ser uma cor alegre e transmitir a alegria e aconchego, então trazendo mais vida ao conjunto. Aqui é a fachada leste, então pode ser visto o acesso do auditório, o uso de brises que camuflam, então, as aberturas e trazem mais dinamicidade à fachada, e também a proposição de um painel com letreiros que identifiquem as atividades realizadas nesses espaços. Esse painel, ele acaba estendendo-se à outra fachada, essa voltada à praça, e nele é proposto, então, um mural com pinturas que remetam ao legado do lar, numa tentativa de também ser alusivo, interativo com as crianças que passam por aí, né? Tem esse elevado fluxo das crianças que vão até a escola. Então, na proposta foi utilizada uma pintura meramente ilustrativa, da autoria da Antonella Ávila, também egressa do curso. E aqui no nível inferior, há, então, essa questão da varanda, da cantina. Nessa perspectiva, então, fica mais clara a composição do conjunto, esse contraste entre o auditório com um volume mais robusto, fechado, voltando-se o olhar para o interior, em contraponto com a cantina, que trabalha com os planos envidraçados, sendo mais leve, transparente e se estendendo para o exterior. Também é compreendido como é resolvido esse percurso, a questão das plataformas elevatórias, sempre também prezando a segurança do percurso,
Também o emprego desses espaços verdes, buscou-se trabalhar, então, com floreiras em 2 níveis, para suavizar mais, para suavizar um pouco esse desnível entre o percurso do pedestre e o veicular. Nessa outra perspectiva, então, demonstrando esse percurso do pedestre e o acesso ao auditório. Essa outra, então, já no nível abaixo, mostrando, então, esse acesso à cantina e à varanda. Aqui essa perspectiva da varanda, onde também é trabalhado com o elemento da floreira, com bancos. Então, propõe-se que esse espaço não seja só um espaço de passagem, mas que possa ser utilizado no dia a dia, como um espaço de estar, lazer, de encontro, que uma imagem, então, que demonstra essa relação da varanda com os espaços verdes, seria o visual de quem, que há 2 rampas, né? Então, essa aqui seria a rampa no nível inferior, que leva até a escola, e essa outra seria, então, o visual da segunda rampa no nível superior, onde é proposto, então, esse percurso, que possa ter essa interação também com as copas das árvores. Então, aqui se aproximando do fim, algumas comparações dos espaços existentes e dos propostos. Então, em relação ao auditório, o espaço atual, ele praticamente se torna, né, a área do foyer. Também aqui dá para perceber essa ampliação da plateia, né, se tornando um espaço mais confortável. E aqui em relação à cantina, onde, então, atualmente há essa estrutura existente, que no projeto ela acaba conformando a área de estar, tendo essa área de salão contornando-a. Antes de finalizar a apresentação, eu gostaria de mostrar brevemente, então, a documentação que foi entregue ao lar ao final da extensão. Então, desde a parte do plano diretor, com essa planta atualizada do levantamento físico e topográfico, como também todos os desenhos técnicos pertinentes para a execução dos projetos, já organizados para aprovação na prefeitura. Então, desde a planta de situação, localização e cobertura, as plantas de reforma, a planta baixa do auditório, planta da cantina, cortes e as fachadas. Então, com isso, eu finalizo a apresentação, agradeço a atenção de todos, aproveito também em nome do Grupo ASA para agradecer à professora Josicler pelo convite para a apresentação desse projeto, e também agradecer aos membros do lar, em especial o Luiz Gustavo e o Jefferson, pela disponibilidade e gentileza e toda a colaboração no desenvolvimento desse projeto. Muito obrigada. Bom, nós que agradecemos, Letícia, a apresentação muito linda. Eu vou passar a palavra para fazer as complementações e para a equipe toda que está convidada a falar um pouco para a gente dessa experiência. Exato, Josi, muito obrigada realmente pelo convite, é um prazer a gente rever essa apresentação, né? E eu passo a palavra, então, à Vitória, e em sequência aos demais colegas do grupo que queiram, né, expressar um pouco como é que foi para eles, né, todo esse envolvimento, esse trabalho, o que quiserem espontaneamente, né, contribuir, certo? Então, aí depois, no final mesmo, aí a gente vai passar a palavra também para casa, né? Mas antes, queria só ouvir os alunos que trabalharam, além da Letícia. Então, Vitória, tu estás podendo falar agora? Oi, boa noite a todos, tudo bem? Me escutam? Boa noite. Sim.
Primeiro, eu gostaria de agradecer também o convite da professora Thais, do professor Fraga, das arquitetas Letícia e Caroline, né, responsáveis aí pelo projeto, pelo convite para eu vir falar aqui um pouquinho do que foi essa experiência, e também, de antemão, parabenizar pelo projeto. É muito gratificante ver ele concluído, não apenas concluído, mas tão bem feito, com tanta qualidade, com soluções, diante de um projeto que era tão complexo, soluções tão técnicas, qualificadas e tão sensíveis também para a realidade que era a do lar. Parabéns, então, para toda a equipe. Foi muito gratificante ver tudo feitinho. Bom, a experiência de fazer parte, né, do projeto de extensão do Lar de Joaquina foi muito engrandecedora para mim, muito enriquecedora como profissional, por vários aspectos. Primeiro, pela natureza do projeto, né? Era uma reforma, como vocês puderam ver aí, com muitas complexidades, né? Eu participei da equipe no ano de 2019, em que a gente ficou mais focado na parte de levantamento. Quase todo ano a gente ficou fazendo levantamento, porque eram muitas coisas. E eu acho que foi muito enriquecedor, porque é uma área que a gente não está acostumado a lidar no curso, né? A gente projeta do zero, que eu acho particularmente muito mais fácil. A gente não tem todos os condicionantes de uma reforma. Então, assim, enquanto profissional, foi muito enriquecedor esse projeto de extensão trabalhando com essa temática da reforma, né? E também em relação aos usos, né, que a gente trabalhava. Então, a gente pôde ter o contato com um projeto de um auditório, que era extremamente complexo, o projeto de uma cantina, onde a gente teve que estudar também toda uma legislação específica. As gurias projetaram em quase um restaurante, né? Ficou muito legal. Também tinha biblioteca, tinha os espaços ali que a gente acabou levantando, a própria escola, né? Enfim, não sei se vai ter continuidade dos projetos de extensão. Eu acho que foram temáticas assim trabalhadas, usos trabalhados muito interessantes que a gente às vezes não tem contato durante a graduação, né? Enfim, e também foi uma experiência muito enriquecedora trabalhar com as pessoas com quem eu pude trabalhar, não só os usuários, né, o pessoal do lado, que sempre muito bem, e toda uma filosofia aqui também, mas também aí que aprendi muito com o pessoal e utilizar mais uma vez as gurias aí pela ação de princípio sempre muito dedicadas ao trabalho e o mérito é sempre maravilhoso. Obrigada mais uma vez pelo convite também, pessoal. Obrigada, Vitória. E agora eu passo a palavra. Será que mais alguém do grupo gostaria de expor algo? Ou posso passar a palavra para o Jefferson da casa? Eu vou passar a palavra para o Jefferson. Como a Thais disse, é gratificante rever essa apresentação mais uma vez, a gente se empolga novamente, relembra como perfeito foi esse trabalho, todo esse histórico que vocês passaram, hein? Traduz bem o que a gente necessitava na época e ainda hoje necessitamos, né? Qual era a nossa ideia, nossas limitações, nossas necessidades. E foi um trabalho que durou, acho que uns 2 anos, mas o resultado foi um ano e pouco, talvez. Mas o resultado ele foi bem satisfatório, muito satisfatório dentro daquilo que a gente esperava, né? Até superou as nossas expectativas. Lamento que no final vocês nos entregaram esse projeto e foi bem quando a nossa gestão, na época eu era o presidente da instituição, a nossa gestão estava terminando, assumiu um outro companheiro como presidente que teve como fator surpresa, vamos dizer assim, na sua gestão, o estouro da pandemia, né? E aí o que resultou? Resultou que a casa teve que parar, nossas principais fontes de receitas ficaram paradas, o brechó, os eventos, né? Risoto, jantar, nada mais saiu.
Enfim, tivemos que nos rearranjar internamente e antes de concluir a nossa gestão, nós já tínhamos captado uma verba de um projeto, né, que era, se não me engano, R$ 192.000, que era para dar início a esta obra, para iniciar pelas fundações, enfim, já estávamos mobilizados com várias campanhas, né, para tornar esse sonho realidade. Inclusive, o presidente que assumiu na sequência da nossa gestão, ele se comprometeu comigo, né, de não interromper o projeto, porque ele mesmo me dizia assim, não sou eu que vou estragar o sonho de ninguém, né, porque a nossa equipe toda estava motivada, o Gustavo, enfim. Mas, enfim, veio a pandemia e acabou que a verba que estava destinada para o início da obra, ela precisou ser remanejada para cobrir os custos da casa, né? E aí, infelizmente, o projeto ainda não saiu do papel. Mas, com certeza, né, até porque agora o Luiz Gustavo, que é o engenheiro que era o meu vice de obras e patrimônio na época, e ele atualmente é o presidente da casa. E volta e meia eu converso com ele sobre o projeto e ele me sinaliza que sim, que um dia iremos retomar, né? Então, é um projeto moderno, atualizado, né? Que não precisa, ao longo do desenvolvimento desse projeto, todos os ajustes que a gente solicitou foi atendido pela equipe de professores, a Thaís, o Fraga, enfim, a Letícia, a Carolina, né, a Vitória participou um período também desse projeto, realizaram ele com total maestria e sempre fomos muito gratos a vocês por isso, porque as possibilidades que se abrem através deles são muito grandes, né? Vocês já comentaram a possibilidade de nos locar para colação de grau na parte superior do prédio, a festa, né, a janta, enfim, na parte de baixo, né, o que vocês chamam de cantina, né, nós usualmente chamamos de centro de eventos, e também na medida em que essa obra for realizada, nós liberaremos um espaço que hoje é usado na nossa escola, que nós usamos como centro de eventos lá, mas na verdade é um refeitório das crianças, e nós vamos liberar essa área para provavelmente construir outros espaços para locação como sala de aula, né? Nós também alocamos aqui parte da nossa escola para o Unopar, e na época, inclusive, essa ideia surgiu porque nós necessitávamos de oferecer mais espaços para o Unopar como sala de aula. E, no fim, eles acabaram alugando aqui no lado, né? E aí, hoje, inclusive, eles diminuíram, estão com um espaço bem reduzido aqui. Mas, enfim, né? Hoje está o Unopar, amanhã poderá estar uma outra instituição e nós temos que sempre tentar nos atualizar. Mas a minha eterna gratidão à professora Thaís, a todos vocês, né, todos que participaram de uma maneira ou outra, a Universidade Federal de Santa Maria, cumprindo com o seu papel de universidade pública, né, dando um retorno para a sociedade, do que a sociedade faz através dos seus impostos para manter uma instituição de esporte aberta, acolhendo a toda a sociedade, né. Esse é um dos melhores exemplos que se tem de um retorno que uma instituição pública séria, né, e de qualidade, como é a Universidade de Santa Maria, com professores qualificados, como a professora Thaís e todos os outros, em nome dela, né, já homenageio aos demais, dando um retorno a quem mais precisa, né, que nós, como vocês sabem, nós somos uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos, que a nossa escola ela nos dá uma despesa de mais de 1.300.000 por ano, né, e essa despesa toda nós temos que gerar para poder manter a casa, não recebemos nada de ninguém, né? Então, uma obra dessa, se nós não contássemos com um projeto de extensão, jamais teríamos um projeto desse porte, né, à nossa disposição, porque não teríamos como pagar um projeto desse porte, dessa qualidade, né?
e nesses moldes. Então, nós desejamos que possamos recuperar essa motivação aqui na casa, captar novos recursos, para quem sabe, daqui a um tempo, né, nós fazer uma reunião com toda essa equipe aqui no nosso novo espaço, comemorando, inclusive, na nossa cantina. Muito obrigada, Jefferson, pela tua consideração a nós, ao grupo e à universidade, e ao papel, né, da universidade. Muito bem lembrado. E a questão que eu acho também muito bacana, né, que eu gostaria de frisar, eu sei que a Letícia comentou, né, mas é um projeto que realmente ele foi desenvolvido de uma maneira extremamente séria, porque ele contou não só com a cooperação de vocês, mas também da cooperação do engenheiro Luiz Gustavo, que é da área, né? A cooperação do professor Risati em vários momentos. Nós recorremos a ele para estudar as questões estruturais, então elas estão todas lançadas, ele já se ofereceu para fazer o cálculo. Quer dizer, ele, quando ele lança, ele já vai vendo os vãos, ele já vai nos dizendo tudo. Na verdade, ele é modo de dizer, mas os pilares dele que ele lançou ali, ele já foi vendo, enfim. E também salientar essa fundamental importância da participação da arquiteta Helena Reginato na questão do PPCI, porque houveram, pessoal, até para falar um pouco da experiência nossa em termos de grupo, uma série de alterações do nosso projeto arquitetônico quando apresentada à arquiteta Helena, e ela participou de várias reuniões internas com o grupo interno, né? Depois, claro, ela participou em algumas reuniões com vocês da casa, não sei se tu estás te lembrando da arquiteta Helena, da parte do PPCI, e é por esse motivo que o nome também ficou Cantina, para a gente conseguir aprovar na prefeitura e com vocês as questões de tabelas, de cálculos, inclusive todo aquele espaço que vocês viram projetado ali na lateral, da peatonal, das medidas, dos cálculos, é um projeto realmente redondinho, é um projeto para ser aprovado não só na prefeitura, mas também pelo Corpo de Bombeiros. Então, fica digamos, frisar, né, esses encontros internos que a gente teve para resultar nesse projeto. Então, a gente é que agradece também, viu, Jefferson, essa oportunidade e essa gentileza, bem como a Letícia, no final, presta a vocês, porque não adianta só, às vezes, a universidade ou o professor e o grupo de alunos, né, quererem auxiliar, às vezes, uma entidade tão séria como é o lar, mas, às vezes, não há tanta reciprocidade, não há tanto interesse, e vocês sempre nos demonstraram esse carinho, essa atenção, esse interesse real. Então, a gente é que fica muito feliz. Vocês contribuíram também em muito ao abrir as portas e a ter essa demanda, com certeza, na formação dos todos que trabalharam nessas duas extensões. Então, fica aí também meu agradecimento a ti e à casa como um todo, né? A todos os trabalhadores que nos receberam sempre muito bem. Muito obrigada. E eu passo a palavra, acho que agora, não sei se tu gostarias de falar mais alguma coisa, Jefferson. Eu acho que a gente... Reforçar agradecer mais uma vez, né, e dizer que a nossa casa está sempre de portas abertas à universidade, de uma maneira geral, a futuros projetos, né, porque a gente está sempre se adequando às mudanças que ocorrem na vida, as mudanças materiais, as novas necessidades de espaço, tecnologia, enfim, e para nós será um imenso prazer poder contar com o apoio de vocês, assim como outros cursos e outras instituições, como a gente já fez outras parcerias com a UFN, com o UBRA e outras, né? Nós somos sempre abertos a esse tipo de relação. Eu agradeço, né? E depois a gente não pode esquecer, para fazer o fechamento, de bater uma foto, Thaís, para registrar o momento, né? Sim, eu acho
eu acho que eu vou pedir, então, para o Fraga. Fraga, estás aí? Para a gente bater uma foto, né? Para a Ele... gente registrar, vou pedir para quem puder abrir a câmera para a Josi, gente bater uma. até eu queria te comentar uma coisa antes da gente finalizar. Esse material todo para ser aprovado, né, na prefeitura, e que ali tem todo o trabalho, o nosso grupo, então, vai repassar para vocês, porque aí vocês têm ali todas as medidas que vocês precisarem, vocês têm ali o plano diretor para ver se esse espaço que vocês... Né? E qualquer coisa a gente está se colocando também à disposição, obviamente, caso mesmo assim tenha alguma dúvida ali em algum momento, né? A gente também se coloca então à disposição para ajudar nessa parte aí do que tu precisares no desenvolvimento da extensão de vocês, tá legal? Nossa, eu agradeço muito, né? Com certeza sempre é bom a gente partir de estudos, é sempre bom valorizar os trabalhos que foram feitos antes, né? A nossa próxima palestra, nesse sentido, Thaís, de valorizar os trabalhos de extensão que já foram feitos para o lar, provavelmente vai acontecer no semestre que vem, Jefferson, com o pessoal da história, que fez toda a parte com o acadêmico, o historiador, hoje que fez o mestrado, o TFG dele, dedicou os estudos do lar, e a gente está em contato com ele, com esse trabalho. Eu acho que foi ele até que desenvolveu os banners, várias coisas de história que tem. Uhum. Então, o nosso segundo evento que a gente vai organizar nesse formato vai ser provavelmente semestre que vem, com essa equipe da história, né, que também já trabalhou com extensão, com lar, né? Uma coisa boa. Então, porque no sentido de valorizar e até da gente recuperar essa memória, né, dessa relação que tem com a universidade e com o projeto de extensão, etc., né. Eu falo, né, em nome, eu vou passar depois também para os professores que estão aqui presentes, querem colocar alguma coisa. O projeto, de fato, eu parabenizo toda a equipe, né, porque o projeto ficou muito bonito, é um projeto bem complexo, né, só a dificuldade de trabalhar com pré-existência, né, imagino vocês tirando medida, vendo o que é possível ou não, então eu parabenizo, e reforço, Jefferson, a importância, né, que essas coisas, às vezes, assim, o arquiteto é um profissional que ele tem que trabalhar com paciência, porque, às vezes, um projeto demora ali os seus 10 anos para começar a ser construído, né, porque a gente sempre depende dessa questão da condição financeira, etc., né, mas é um profissional que a gente trabalha com sonhos, né, então a gente está sempre com a cabeça no futuro, imaginando situações melhores, ambientes melhores, e sempre com essa força do sonho de um lugar melhor. E eu acho super importante isso, até pegando esse contexto espiritualista, né, de a gente antes, dizem, né, Jefferson, que as coisas se materializam primeiro no espiritual para depois acontecer aqui. Então, eu imagino que a gente ter toda essa materialização desse projeto, né, com tanto detalhamento, não é à toa, né? Então, eu digo assim, que é uma força, uma energia que tem ali para motivar as pessoas e para correr atrás, né, essa coisa de esperança de um lugar melhor, de dias melhores. E o lar é um lugar realmente abençoado, né, porque ele trabalha nesse fundamento da esperança, né, desde crianças e atende tantas e tantas famílias que chegam lá todo dia, né. Então, é muito bonito, professora Thais, a Letícia, né, toda a equipe, a Vitória, o Maurício, a Carolina, que estão aqui, e também eu agradeço o Jefferson, o seu Budó, que estão sempre com essas portas abertas, né. Agradeço também, antes da nossa foto, a presença das professoras, a professora Evelyn, que está aqui, que toca o projeto comigo, né, da escola, e a professora Luciene, do curso, até coloco se vocês querem comentar alguma coisa. O microfone está aberto para vocês também. E o professor Carlos Fraga, né, Fraga, eu quase esqueci de você. Eu só quero parabenizar, Josi, tanto a tua iniciativa, assim, porque eu acho que é bem importante isso da história, né? Às vezes a gente acaba
fazendo vários projetos no mesmo lugar e meio que por desconhecimento, às vezes, né, a gente não tem essa memória. Meus parabéns por resgatar isso, e de várias áreas, o que eu acho muito importante também é essa transdisciplinariedade, né, que acaba tendo esse processo de educação que vocês estão trabalhando, né, acho que é bem importante isso. E também parabenizo ao grupo, né, do ASA aí pelo o projeto muito elegante, muito bonito, assim, particularmente gostei muito da materialidade, da forma de representação das perspectivas, né, então de parabéns, fora a questão funcional, que eu acho que vocês se preocuparam, um processo, como a Josi falou ali, a dificuldade de medir pré-existências e a questão dos níveis também, né, que é bem complicado quando a gente tem tantos níveis para trabalhar, acho que ficou muito, deve agregar, assim, um valor a essa área e a esse dia a dia das crianças, esse percorrido, que eu acho que uma qualidade que torcer para a gente conseguir, para que ele consiga se materializar, né? Então, de parabéns pela iniciativa, toda a equipe envolvida aí nesses diferentes momentos em que participaram. Meus parabéns. Muito Professora obrigada, Evelyn. Sim, eu queria falar também, agradecer Thaís, Letícia, todo mundo que está participando aqui hoje pela apresentação. Nossa, não tinha ideia do tamanho do projeto, porque eu estou entrando agora também, né? Então, eu realmente estou impressionada com a quantidade de coisa que vocês fizeram e eu, sinceramente, não imaginava que era tão lindo e legal. Então, Josi, foi genial essa tua ideia de juntar o pessoal e trazer essa memória, como a Luciene falou também. E vai ser legal ver os próximos seminários também para incentivar os projetos que estão por vir. Então é muito legal ter essa conexão e nada que foi feito é perdido, né? A gente segue trabalhando e continua evoluindo até a gente conseguir materializar todas essas coisas. Então, parabéns e muito obrigada mesmo pela oportunidade. Foi muito legal ver mesmo. Muito obrigada, gente. É que agradece o convite de vocês. Muito legal. Obrigadão. Professor Fraga. Que eu tinha. Escondidinho. Tá sem microfone, Fraga. Tá mutado. Fraga, você tá mutado. Eu falando bastante aqui, mutado. Eu tive que segurar uma tomada aqui, porque meu celular começou a acabar a bateria, estou segurando a tomada na mão aqui. Eu queria agradecer também a todo mundo, agradecer a equipe da Josi e da Evelyn por fazer isso. Foi muito legal poder rever o projeto, né, depois de 1 ano e meio da apresentação, e a gente já tinha ficado afastado e ver como teve um resultado muito legal. Agradecer a toda a equipe que trabalhou com a gente, ao Lar de Joaquina, a Thaís por ter me convidado e me colocado no projeto. Eu entrei no meio, do meio para o fim ali, no projeto, né, na parte final do projeto, eu peguei, voltando do doutorado, mas foi uma experiência muito legal também. Eu que agradeço, Fraga, sempre as tuas contribuições nas orientações foram super importantes e relevantes. Eu acho que esse resultado é dessa parceria, né? Essa parceria da equipe, né? Trabalho legal mesmo é trabalho em equipe. E eu não sei se alguém gostaria também de perguntar da plateia, chamar a plateia dos alunos, ou tirar alguma dúvida até do projeto. A gente está à disposição. Estamos abertos. Alguém gostaria de fazer pergunta? Tá todo mundo quietinho. Né? Desacostumando com o online, né? A gente teve que acostumar com a aula online, agora a gente está desacostumando com a dinâmica do online, né? Mas tudo bem. Para reuniões e apresentações, eu acho que ainda funciona muito bem. Muito que a gente bem. consegue envolver um número maior. Maior. Vamos, então, abrir as câmeras para fotinho. Ana Cristina ali, os nossos bolsistas, e Fernanda, vocês dão print ali para nós? Né? Então, 1, 2, 3, todo mundo que puder abrir câmera, eu agradeço ali para aparecer o sorriso, né? Para a gente registrar esse momento. Tá? 1, 2, 3. Ó, pessoal abrindo agora, espera aí que estão abrindo agora.
né? Vamos lá, então, para o registro. Valéria, tu registra o print ali para nós também? Se der alguma coisa errada, a gente tem os prints de um monte de pessoas, todo mundo registra ali. O medo aqui de errar. Eu tenho medo, gente, de dar print aqui e desligar alguma coisa e fechar a sala, sabe? Essas coisas assim. Mas, então, eu nem vou mexer no meu teclado. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Fechou, Valéria, meninas aí? Então tá. Gente, eu agradeço cada um de vocês. Thaís, depois eu vou disponibilizar para você a gravação. Vou disponibilizar também, se vocês me autorizar, para o Jefferson, para a equipe do LAR, porque eu acho que a apresentação foi muito didática, adoramos. A Letícia ali, né, que conduziu, com a orientação da professora Thaís. Então, depois a gente vai disponibilizar, também a gravação vai estar no nosso canal do YouTube, o Teto do Arquiteto, que a gente tem em parceria com o programa de pós-graduação, né? E é isso. Então, depois vocês podem ver lá e a gente vai estar disponibilizando as gravações também, tá? Eu agradeço muito. Pode falar, Jefferson. É só justificar que o José Budó precisou sair por um compromisso, não pôde ficar até o fim, mas ele já também era conhecedor já do projeto, né? E é um dos grandes motivadores para a realização dessa obra também, assim como o Gustavo e todos os outros companheiros aqui. Ah, então tá, o seu Budó é sempre nosso parceiro e nosso motivador, Isso. Jefferson, porque quando a gente fez uma entrevista com ele, a gente pôde entrevistá-lo ano passado, né, que a gente não conseguia trabalhar com as crianças por causa da pandemia, e a entrevista com ele foi muito linda e motivadora, como diz. A gente ficou muito, eu saí muito emocionada, né, da história de vida dele, são muitos anos, né, junto com o LAR, e ele, em uma frase dele que ficou para nós, foi quando ele disse assim, que a melhor coisa que tem é chegar num lugar e quando está tudo para fazer, ele disse. Por quê? Porque às vezes a gente olha tanta coisa para fazer e tu diz assim, meu Deus, onde eu vou achar força, né? E ele olhou para a gente com aquela alegria dele e disse assim, a melhor coisa que tem na vida é tu chegar no lugar e tá tudo as coisas para fazer. Porque daí depois, num tempo, tu olha para trás e tu diz, nossa, eu consegui fazer tanta coisa, né? Então, ele é uma pessoa, assim, inspiradora, né? Então, gente, a gente agradece a presença de cada um de vocês, né? O projeto nosso com a escola, com a Escola Joaquina de Carvalho, está aberta a participação de todos vocês, né? Ele tem um objetivo diferente do projeto da professora Thaís, né, que se volta mais para a questão projetual mesmo. O nosso, ele está voltado mais para a democratização e popularização da profissão, que ainda é uma profissão muito elitista, né, assim que poucas pessoas conhecem. Então, a gente tem como objetivo no projeto de extensão ir para a escola e falar um pouco do que o arquiteto urbanista faz e da importância da nossa profissão, né? E também a gente considera que as crianças e com a escola e com a comunidade são fontes de aprendizado. Então, a gente não só vai falar de arquitetura e urbanismo, mas a gente vai para a escola para aprender sobre arquitetura e urbanismo com as crianças, né? Então, a gente tem essa troca de aprendizado. E a gente vai, como é a turma de arquiteto, no primeiro ano a gente não tinha intenção de trabalhar com a questão de projeto, mas nesse segundo ano a gente vai também trabalhar com viés de projeto, mas mais voltado à parte de ambientação da escola mesmo, né, salas de aula, corredores, a parte visual ali de dentro da escola, né. Mas para nós é muito importante, Thaís, eu agradeço ter todo esse material de vocês, porque projeto é projeto, né, então quando a gente faz essa conexão com o espaço externo, é muito importante para nós visualizar possibilidade futura do que está sendo pensado para aqueles espaços, né? Então, com certeza, eu agradeço, e não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, agradeço a presença das professoras, dos alunos. Só para dizer que eu que agradeço, imagina, foi uma honra para nós, sério, teres nos dado essa oportunidade de relembrar esse projeto tão bacana no sentido dessa conexão, né, que a gente pôde ter tanto em equipe,
dos inúmeros aprendizados, que é sempre uma troca, e com o Lar de Joaquina. E a gente está à disposição, como eu te disse, igual mesmo que vocês não precisem usar o nosso material, a gente vai disponibilizar esse PDF, tá? Dessa parte técnica, que é o que mais interessa, pode ser que no futuro seja do interesse de vocês, tá, Josi? Muito obrigada, então, Muito obrigada. Por ter também participado, enfim, aos demais colegas, a professora Evelyn, enfim, e a toda a equipe, né? E ao Jefferson e à casa, como de um modo geral. Muito obrigada. Obrigado também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.